Ela imaginava que eu afundaria. Em vez disso, aprendi a nadar entre tubarões. O celular vibrou às 2h47 da madrugada, rasgando a noite úmida da Flórida como uma lâmina cortando manteiga macia. Eu fixava os olhos nos ventiladores de teto girando devagar acima de mim, contando as voltas como se fossem ovelhas escapadiças que eu nunca conseguia agarrar. O sono se tornará um visitante distante desde que Laia embarcou em sua viagem de trabalho prolongada, há 3 semanas. É curioso como a cama conjugal parece mais vasta quando só você transpira nela sozinho. A luz de notificação piscava com insistência na mesa de cabeceira. Mais uma crise profissional. Ser Nick Carver, dono da Carver Construction, implicava que meu aparelho nunca descansava de verdade. Contudo, esse zumbido em particular carregava uma sensação distinta. Mais densa, como o ribombo que antecede o raio. Peguei o telefone, semicerrando os olhos para a tela. Número desconhecido. O vislumbre da mensagem gelou meu sangue. Achei que você merecia ver o que sua esposa anda fazendo de fato nessa cruzeiro. Veja o anexo. Meu polegar pairou sobre a tela por um tempo que pareceu infinito. Naquele instante, balançado entre a inocência e a revelação, eu ainda podia fingir que tudo corria bem. Que o repentino fervor de Laia por retiros de integração corporativa era genuíno. Que sua rotina de exercícios nova e as compras de lingerie de grife eram meras coincidências de autodesenvolvimento. Cliquei na mensagem. O vídeo era breve, uns 30 segundos talvez, mas abrigava uma existência inteira de traição. Lá estava minha esposa de 8 anos, Laia Carver, pisando em algo que parecia um iate de luxo. Não vinha sozinha. A mão do homem na curva de suas costas pertencia a Chase Banner, vice-presidente de operações da Oceanic Cruise Lines. O mesmo Chase Banner que visitará nossa casa em jantares informais. O mesmo Chase Banner que apertara minha mão e elogiara minha coleção de bourbon enquanto, ao que tudo indicava, tramava para se envolver com minha mulher. Mas foi o segundo vídeo que realmente cravou a lâmina. Laia e Chase em um quarto de hotel, pelo visto. Seu anel de noivado, o anel de noivado da minha avó, repousando na mesa de cabeceira enquanto ela murmurava algo que o fez rir. A data no canto indicava o dia anterior. Deixei o telefone de lado com cuidado, como se pudesse detonar. Minhas mãos não tremiam. Ainda não. Isso viria depois. Por ora, uma frieza calculista se instalava sobre mim, como a névoa matinal pairando sobre o golfo. Bom, isso justifica seu súbito apego pelo protetor solar fator 50, resmunguei para o quarto vazio. Caminhei descalço até a cozinha, servi 3 doses generosas de bourbon, o de fina qualidade que Chase havia admirado, e me acomodei na ilha de granito que Laia tanto insistira em instalar. A casa agora parecia alterada, como uma cena de crime antes de o perímetro ser isolado. Cada objeto ganhava um peso novo. A geladeira adornada com fotos de nosso casamento feliz. O calendário com as datas do cruzeiro dela marcadas em marca-texto rosa. A pilha de correspondências que eu coletara com dedicação, incluindo algo que se assemelhava a extratos de cartão de crédito que eu nunca vira. Foi aí que a verdadeira busca se iniciou. Comecei pelo escritório dela em casa, um ambiente impecável que sempre mais evocava uma vitrine do que um local de trabalho. Laia era obcecada por ordem, com cada item em seu devido lugar, pastas etiquetadas e codificadas por cores. Mas agora eu sabia o que procurar. As lacunas, as discrepâncias, os segredos meticulosamente ocultos. A primeira achado foi um recibo enfiado dentro de um livro que ela jamais abrirá. Coma, reze, ame. Que ironia perfeita. O recibo vinha da Victoria's Secret, datado de 2 meses atrás. $237 em lingerie que eu nunca avistara. Abaixo, um comprovante de spa para algo denominado Pacote Paraíso Brasileiro. Minha esposa se preparara para esse caso como se tratasse de uma campanha militar. Continuei a remexer. Escondido em sua caixa de joias, atrás de um fundo falso que eu nunca notara, localizei um celular pré-pago. O histórico de mensagens soava como um romance água com açúcar redigido por alguém sem criatividade. Chase a chamava de bebê. Ela o chamava de papai. Quase vomitei ali mesmo, sobre nosso tapete persa. Mas o golpe definitivo veio na última troca. Chase, e não aguento esperar pelas nossas 6 semanas juntos. É agora, bebê. Depois desse cruzeiro, contamos a todos. Laia, eu sei. Estou pronta. Só me prometa que não vai mandar mensagem para Nick enquanto estivermos fora. Quero ser eu a dar a notícia de que acabou. Chase, combinado.
O pobre coitado nem vai ver o que o atingiu. 6 semanas. Eles arquitetaram um cruzeiro de 6 semanas de caso enquanto eu ralhava 16 horas por dia para sustentar a vida que ela mal podia esperar para largar. E o toque final, ela queria ser quem transmitiria a bomba. Que tato! Encontrei mais provas no armário dela. Uma mala inédita para mim, repleta de roupas que valiam mais que o aluguel de muita gente. Um bilhete enfiado no bolso lateral, na caligrafia cuidadosa dela. Chase, quando você ler isso, estaremos livres. Mal posso esperar para iniciar nossa vida de verdade juntos. Todo o meu amor. O bourbon acabou quando finalizei a varredura. O amanhecer se insinuava pelas persianas, tingindo tudo com aquela luz amarelada doentia que faz até o paraíso parecer um local de delito. Eu me postava na cozinha, envolto em vestígios da infidelidade de minha esposa, e sentia algo que não experimentava desde a infância, quando os valentões da escola me atormentavam. Sentia-me subestimado. Chase Banner se achava astuto, furtando a esposa de outro enquanto esse outro se matava de trabalhar para erguer algo sólido. Laia se via esperta, urdindo sua estratégia de fuga como uma fusão empresarial. Ambas supunham que Nick Carver, o operário de colarinho azul que dera sorte na construção, simplesmente se curvaria e engoliria. Estavam prestes a descobrir por que isso era um erro. Dirigi-me ao quarto, abri o cofre e retirei meu anel de casamento. O ouro pesava mais do que o habitual. Cargado com 8 anos de enganos e promessas rompidas. Coloquei-o no balcão da cozinha ao lado de um papel onde escrevi, em Laia, eu sei de Chase. Eu sei do cruzeiro. Eu sei de tudo. Quando você ler isso, suas coisas estarão na casa da sua mãe, e seu amante terá aprendido o que ocorre quando se rouba de Nick Carver. Espero que tenha gostado do cruzeiro. Os tubarões lá embaixo não se comparam ao que você desposou. Nick. Deixei o bilhete sob o anel e saí da casa que não mais se assemelhava a um lar. Hora de relembrar a todos por que não se brinca com o azarão. Big Mike Torino já estava no canteiro de obras quando cheguei às 6h30 da manhã. Café numa mão e um rolinho de canela na outra. Mike era meu capataz há 5 anos, desde o início da Carver Construction, e me conhecia o bastante para detectar problemas em minha expressão a 50 metros de distância. Chefe, disse ele, com um sotaque brooklynita espesso como cimento fresco. Você parece uma estrada de 10 milhas ruins. Tudo em ordem. Defina em ordem, retruquei, pegando meu capacete do caminhão. Laia anda se envolvendo com Chase Banner da Oceanic Cruise Lines há pelo menos 2 meses. Eles estão num que ela me vendeu como cruzeiro de trabalho, mas que na verdade é um romance de 6 semanas no Caribe. Mike quase engasgou com o café. Meu Deus, Nick, tem certeza disso? Tirei o celular e mostrei um dos vídeos. O rosto de Mike passou por várias fases. Espanto, fúria, depois algo que lembrava expectativa. Aquele imbecil, rosnou. Nunca gostei dele. Cabelo excessivo e espinha dorsal frouxa. Qual o plano, chefe? Era por isso que mantinha Mike por perto. Sem julgamentos, sem pena, sem ideias de reconciliação ou terapia. Direto ao ponto. Primeiro, precisamos de dados. Quero saber tudo sobre Chase Banner. Onde mora, o que dirige, onde bebe, a quem deve grana, tudo. Considere feito. Tem um primo na segurança do cais onde os executivos de cruzeiros guardam suas embarcações. Mais alguma coisa. Segundo, ligue para Rodrigues Mudanças. Diga que preciso das coisas de Laia fora da minha casa e entregues na residência da mãe dela até o meio-dia de hoje. Tudo. Quero o quarto esvaziado, os armários vazios, até os ridículos travesseiros decorativos dela. Mike sorriu. Agora sim. E a parte legal? Já resolvido. Liguei para meu advogado às 5h da manhã. Marisol vem hoje para auxiliar na papelada. Marisol Vega era minha assistente, uma mulher afiada na casa dos 40 que passará por 3 escritórios de advocacia antes de optar pela construção. Seu olhar para detalhes invejaria um contador forense. E o lado pessoal, Mike indagou, quer que eu cuide do Banner? Nada de violência, Mike. Falo sério. Isso tem de ser inteligente, não tolo. Vamos arrasá-los, mas de forma legal e exposta. Quero que toda a cidade saiba o que eles aprontaram. Mike pareceu desapontado, mas assentiu. Você manda, mas se mudar de ideia. Aviso primeiro.
Às 10 horas da manhã, eu detinha um dossiê completo sobre Chase Banner, graças ao primo de Mike, Tony, e algumas ligações estratégicas. Chase residia num condomínio de cobertura com vista para o Golfo, pilotava uma Porsche 911 personalizada e tinha fama de mulherengo local. Mais crucial, devia somas consideráveis a figuras duvidosas por vício em apostas. Dados que poderiam se mostrar úteis adiante. Marisol surgiu às 11 com uma pilha de papéis jurídicos e uma bolsa de laptop que resistiria a uma guerra atômica. Nick, disse ela, instalando-se na cadeira à frente à minha mesa. Sinto muito por Laia, mas preciso perguntar. Tem certeza de que quer seguir por esse caminho? O divórcio já é bagunçado sem misturar vingança na equação. Não é vingança, Marisol. É justiça. Há distinção. Ela ligou o laptop e exibiu várias janelas de dados. Certo, então vamos nessa. Analisei seus registros financeiros, e a boa notícia é que a maioria dos bens está blindada. A casa está só no seu nome, a empresa é incorporada, e suas contas pessoais separam do cheque conjunto. E a má notícia. A má é que ela vai tentar sugar tudo o que puder. Encontrei cobranças curiosas nos seus cartões. Parece que planejava isso há meses. Quartos de hotel, jantares caros, farras de compras, tudo debitado das suas contas. Aquele gelo colérico se acumulava de novo em mim. Quanto? Uns 15 mil nos últimos 3 meses. Tudo justificável como gastos pessoais, se ela for esperta o suficiente. Mas ela não é tão inteligente quanto imagina. E mais. Marisol exibiu outra tela. Isso é intrigante. Chase Banner já se casou 2 vezes antes. Em ambos os divórcios, houve traição. A dele. E as 2 ex-esposas ainda residem na região. Agora, isso sim era uma informação valiosa. Meu telefone tocou. O identificador mostrava Patricia Whitman, mãe de Ila. Eu aguardava essa ligação. Alô, Patrícia. Nick, querido, houve algum equívoco. Um caminhão de mudanças acabou de trazer todos os pertences de Ila para minha casa. Os homens afirmaram que você autorizou, mas isso não pode estar certo. Patricia Whitman representava o dinheiro antigo da Flórida, do tipo de senhora que usava pérolas até no supermercado e via o trabalho como algo para os demais. Ela nunca me aprovara. Eu era rude demais para sua filha adorada. Mas ela me suportava porque eu ganhava bem e tratava Laia com carinho. Não há erro, Patrícia. Laia mantém um caso com Chase Banner, do emprego dela. Eles estão num cruzeiro juntos, traçando planos para o futuro enquanto usam meu dinheiro. Achei que você devia saber antes de outra pessoa contar. O silêncio do outro lado durou quase 30 segundos. Isso. Isso é impossível, Nick. Laia jamais faria. Tenho provas em vídeo, Patrícia. E mensagens de texto, além de recibos. Sua filha arquiteta isso há meses. Outro silêncio prolongado, seguido de uma voz que eu nunca ouvirá dela. O que você quer que eu faça? Isso me surpreendeu. Como disse. Laia é minha filha e eu a amo. Mas se o que você diz for verdade, ela escolheu seu caminho. A questão é, o que precisa de mim? Olhei para Marisol, que ouvia atenta. Apenas guarde as coisas dela em segurança. Ela vai precisar quando voltar. Claro. E Nick, sinto muito. Você merece algo melhor. Após desligar, Marisol ergueu uma sobrancelha. Saiu melhor do que se esperava. Patrícia é da velha guarda. Ela reprova adultérios, mesmo os da própria filha. A propósito, Mike anunciou, surgindo na porta. Temos um problema. Tony ligou do Yacht Club. Banner retornou antes do previsto. O barco dele atracou há cerca de 1 hora. Senti o pulso acelerar. Os dois. Sim, mas o estranho é que voltaram em embarcações separadas, e Tony diz que Laia parecia furiosa com algo. Curioso. Problemas no paraíso tão cedo. Onde estão agora? Banner foi para o condomínio dele. Laia está no Marriott do centro. Quartos distintos. Ainda mais curioso. Parecia que 6 semanas de tempo intenso juntos expuseram fendas na romance ideal deles. Mike, vá até o prédio de Banner. Não faça nada. Só observe. Veja quem entra e sai. Marisol,
pode descobrir por que voltaram antecipadamente. Já estou nisso, disse ela, os dedos dançando no teclado. Tenho um contato na companhia de cruzeiros. Me dê 20 minutos. Recostei-me na cadeira, digerindo essas novidades. Encurtaram a viagem romântica e nem ficavam no mesmo lugar. Ou brigaram, ou algo os assustou. De qualquer forma, era uma chance. Meu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Precisamos conversar. Encontre-me no bar Flanagan's às 20 horas. Venha sozinho, Eli. Mostrei a mensagem para Marisol. Ela franziu a testa. Pode ser uma armadilha. Pode, mas duvido que Laia seja do tipo que arma ciladas. Ela prefere confrontos teatrais. Vai mesmo. Com certeza, mas não sozinho. Olhei para a porta por onde Mike saíra. Mike estará lá, só que discreto. O laptop de Marisol apitou com um e-mail chegando. Ela leu rápido e ergueu o olhar com expressão sombria. Sei por que voltaram cedo. A companhia recebeu uma denúncia anônima de que um executivo usava recursos da empresa para viagens pessoais. Iniciaram uma apuração interna há 3 dias. Banner está suspenso à espera de análise. Denúncia anônima. Perguntei, embora soubesse a resposta. Sim, vinda de alguém com detalhes precisos sobre as ações de Banner em fotos, datas, registros de cartão de crédito. Quem enviou sabia exatamente o que fazia. Sorri pela primeira vez em dias. Parece que outro quer ver Chase Banner cair. Ou, disse Marisol devagar, alguém já está 3 passos à frente de nós. Isso era um pensamento sóbrio. Mas ali, rodeado de evidências da traição da esposa e traçando o próximo passo, percebi algo crucial. Não importava quem mais desejasse o fim de Chase Banner. Quanto mais, melhor. O bar Flanagan's era daqueles lugares onde operários da construção bebiam ao lado de gerentes de cruzeiros, sem que ninguém indagasse, desde que o dinheiro fosse válido. A luz era fraca o bastante para ocultar segredos e o barulho, alto o suficiente para abafar diálogos indesejados. Ideal para um acerto de contas após 8 anos. Cheguei às 19h45, cedo para avaliar o ambiente, tarde para deixar lá e aguardar. Mike já estava lá, tomando uma cerveja no canto distante do balcão, de onde via a entrada. Ele me avistou e acenou levemente. Sem sinal de encrenca ainda. Laia entrou pontualmente às 20 horas, pois a pontualidade era um vício corporativo que ela não perdia. Estava mudada, mais magra, com mechas novas no cabelo e um bronzeado que valia mais que parcelas de carro para a maioria. O cruzeiro lhe fizera bem, ao menos no corpo. Ela me localizou de imediato e veio com aquele passo firme que outrora me atraíra. Agora, só parecia premeditado. Nick, disse ela, sentando-se no banco oposto ao meu. Você parece exausto. Engraçado como a traição afeta o sono, respondi, chamando a garçonete para 2 cervejas. Ela demonstrou desconforto por um instante, mas logo recuperou a máscara profissional. Precisamos discutir isso como gente adulta. Adultos não traem às escondidas por 6 meses, Laia. Adultos conversam sobre casamentos infelizes antes de caçar substitutos. A garçonete trouxe as bebidas. Laia esperou ela se afastar para replicar. Você tem razão. Deveria ter falado antes. Mas, francamente, Nick, quando foi a última vez que conversamos de verdade? Que você chegou em casa antes das 21 horas. Que perguntou sobre meu dia, meus sonhos, minhas emoções. Era um discurso ensaiado, sem dúvida aperfeiçoado ante Chase Banner no cruzeiro romântico. A tática de culpar a vítima. Típico de Laia. Então, é culpa minha. Indaguei. Trabalhei demais para erguer a vida que você queria, e você achou alguém que já a tem pronta. Isso não é justo. Justo. Ri alto o bastante para atrair olhares. Quer falar de justo? Vamos aos $15.000 que gastou no caso. Aos cartões de crédito nossos usados para lingerie a outro homem. Ao celular pré-pago escondido na caixinha de joias. O rosto dela empalideceu. Revistou minhas coisas. Revisei nossas coisas na nossa casa, que eu sustento. Inclinei-me para a frente. Eis o que vai ocorrer, Laia. Você assinará os papéis de divórcio que meu advogado apresentar. Pegará suas coisas na casa da sua mãe e sumirá da minha vida. Em troca, não a exponho ao ridículo público.
Não pode me intimidar, Nick. Não ameace. Ofereço uma opção. O caminho simples ou difícil. Ela sorveu longa goles da cerveja, e via ponderando. Era lá em seu momento mais perigoso, quando raciocinava taticamente. E Chase? Perguntou por fim. O que vai fazer com ele? Sorri. Chase Banner receberá precisamente o que merece. Nem mais, nem menos. Nick, por favor. Sei que está furioso, mas furioso, interrompi. Yaila, não estou furioso. Estou decepcionado. Enojado, mas o ódio passou. Raiva é para quem se importa, e você não importa mais. Isso a feriu mais que qualquer xingamento. Vi em seus olhos a noção de que incineraram uma ponte irrecuperável. Tudo bem, disse ela, levantando-se. Mas não ache que acabou. Tenho direitos. Tenho advogados. Você não tem nada, falei com calma. Seu namorado está suspenso do emprego por investigação sobre desvio de recursos corporativos. Sua mãe sabe do caso. Suas amigas descobrirão em breve, e seus advogados dirão o mesmo que o meu em adultério pesa em tribunais de divórcio na Flórida. Ela me fitou por longo instante, tentando decifrar como eu obtivera tantos dados tão rápido. Por fim, pegou a bolsa e rumou à saída. Isso não terminou, Nick, gritou ela. Sim, terminou, respondi. Mas ela já havia partido. Mike surgiu à minha mesa 30 segundos depois. Pareceu divertido. Ela está assustada. Ótimo. Assustados erram. A propósito de erros, veja isso. Entregou-me o celular, exibindo uma postagem em rede social. A imagem mostrava Laia e Chase num restaurante chique, com legenda, quando acha a alma gêmea, nada mais importa. Hashtag novos começos, hashtag amor de verdade, hashtag vivendo meu melhor momento. A postagem era de Mônica Rives, melhor amiga de Ila e cúmplice. Datava de 3 dias atrás. Time intrigante, comentei, logo antes do chamado de volta do cruzeiro. Melhora. Veja os comentários. Desci a tela e vi dezenas de respostas, a maioria de conhecidos do casamento de Laia. De confusos a parabenizadores, até acusadores diretos. Uma tal Jennifer escrevera, em espera, Laia não é casada com Nick Carver? Mônica responderá, em é complicado. Às vezes, segue-se o coração. Pois é, disse, devolvendo o celular a Mike. Parece que elas já iniciaram a fase de humilhação pública sozinhas. E agora, chefe? Ponderei sobre isso. Laia estava obviamente se preparando para o confronto, o que sugeria que ela tentaria mobilizar seus aliados e talvez lançar uma espécie de retaliação. Chase fora suspenso e, sem dúvida, se encontrava em um estado de aflição extrema. E, em algum lugar por aí, havia aquela figura que enviará a denúncia anônima para a companhia de cruzeiros, uma pessoa dotada de seus próprios interesses ocultos. Agora, cabia a eles dar o passo inicial. Indivíduos em pânico cometem erros graves, e eu desejava estar preparado para o momento em que isso ocorresse. Contudo, ao sair do bar Flanigan naquela noite, uma sensação incômoda me invadiu, como se algo crucial estivesse escapando da minha percepção. A denúncia sem assinatura, o retorno antecipado do cruzeiro, os quartos de hotel distintos, tudo isso se assemelhava a fragmentos de um enigma ainda incompleto aos meus olhos. Eu estava prestes a descobrir que certos enigmas guardam mais elementos do que se imagina. Na manhã seguinte, 2 novidades inesperadas surgiram. A primeira veio por meio de uma ligação de Jennifer Morrison, uma conhecida superficial, mas que, ao que parecia, possuía vasto conhecimento sobre minha vida. Sr. Carver, aqui é Jenny Morrison. Atuo no departamento de contabilidade da Oceanic Cruise Lines. Acho que deveríamos conversar. Jennifer revelou-se uma mulher de voz mansa, com cerca de 30 anos, que trabalhava na companhia há 8 anos. Encontramo-nos em uma cafeteria próxima ao porto, a uma distância segura de nossos respectivos ambientes profissionais para não atrair olhares indesejados. Vi a publicação de Mônica nas redes sociais, explicou ela, mexendo inquieta em seu latte. Sobre sua esposa e o Sr. Banner, e julguei que você merecia saber de certas coisas. E estou atento. Essa não é a primeira vez que Chase se envolve com uma mulher casada. Houve Sarah Martinez há 2 anos. O marido dela trabalhava para um de nossos fornecedores, e antes disso, Lisa Shen, cujo esposo atuava no setor de TI da empresa.
Ambas as uniões terminaram de forma desastrosa. O que ocorreu com os maridos? O de Sarah, Tom, resistiu com veemência. Armou um escândalo na festa de Natal da companhia, proferiu ameaças contra Chase, acabou detido, perdeu o contrato conosco, viu seu negócio ruir e perdeu tudo o que tinha. Já o marido de Lisa simplesmente sumiu, mudou-se para longe, creio eu. Nunca mais o avistei. Um arrepio me percorreu, alheio ao frescor do ar-condicionado. E Chase sofreu qualquer punição? Nenhuma. Ele age com extrema cautela nessas situações. Faz as mulheres acreditarem que são únicas, que ele abandonará tudo por elas. Mas isso nunca se concretiza. No fim, elas se cansam de serem a outra e seguem em frente. Ou os maridos descobrem e provocam confusão. Por que crê que desta vez as coisas mudem? Jennifer pausou brevemente. Porque, desta vez, ele foi pego de verdade. A denúncia anônima que resultou em sua suspensão veio acompanhada de provas que só poderiam partir de alguém com acesso aos arquivos da empresa. Alguém que soubesse precisamente o que buscar e como expor. Tem de ser uma pessoa de dentro da companhia. E, Sr. Carver, duvido que Chase saiba quem foi o remetente. Ele andou ansioso há dias, vigilante, fazendo indagações estranhas sobre acessos a computadores e procedimentos de segurança. A trama se tornava cada vez mais intrigante a cada instante. Por que me revela isso? Porque Tom Martinez era um homem íntegro que foi devastado pelas manobras de Chase Banner. E porque acredito que você é mais perspicaz do que Tom, que não repetirá os equívocos dele. Após a partida de Jennifer, permaneci na cafeteria, digerindo aquelas revelações recentes. Chase Banner era um predador habitual que, ao longo de anos, explorava sua posição para desmantelar casamentos. E agora, uma entidade com informações privilegiadas o mirava diretamente. A dúvida residia em sua identidade. Eu ainda refletia sobre o assunto quando o telefone tocou. A voz de Mike soou tensa de empolgação. Chefe, venha rápido para o prédio do condomínio de Banner. Algo está se desenrolando. Encontrei Mike estacionado do outro lado da rua, observando com binóculos o que parecia ser um ajuntamento modesto no saguão. Qual é a novidade? 3 homens de terno apareceram há cerca de 1 hora. Pareciam advogados ou investigadores. Depois, uns 20 minutos atrás, 2 mulheres surgiram. Uma delas se mostrava furiosa. Ele me passou os binóculos. Pelas portas envidraçadas do saguão, divisei Chase Banner em uma discussão acalorada com uma loira que eu não identificava. Os homens de terno observavam próximos, anotando. Tem ideia de quem sejam as mulheres? Estou investigando, mas Tony, do Yacht Club, ligou. Diz que uma delas indagou sobre o barco de Banner ontem. Queria detalhes de logs de passageiros, registros de manutenção, esse tipo de informação. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marisol. Emergência. Retorne ao escritório imediatamente. Ao chegar ao canteiro de obras, deparei com Marisol andando de um lado para o outro atrás de sua mesa, como uma fera enjaulada. Ela ergueu o olhar ao me ver entrar, e sua face exibia uma seriedade sombria. Temos um problema. Acabei de desligar com seu advogado. Laia obteve uma ordem de restrição contra você esta manhã. O quê? Ela alega que você a ameaçou no bar na noite passada. Diz que teme pela própria segurança. Sentei-me com peso. Isso é mentira. Marisol, Mike estava lá. Ouviu tudo. Sei disso, mas piora. Ela também pediu pensão emergencial e uso exclusivo da residência conjugal. Afirma que você a expulsou sem motivo e a deixou na miséria. Ela está no Marriott. Como isso seria miséria? Não importa. O juiz concedeu uma ordem temporária. Você não pode se aproximar a menos de 500 pés dela e deve lhe pagar $3.000 por mês até o divórcio se concluir. Aquela raiva gélida reacendeu em mim. Ela arquitetou isso. Todo o encontro de ontem foi uma armadilha. Parece que sim, mas Nick, há mais. Há algo peculiar. Marisol acessou o computador e exibiu um documento jurídico. Eis a petição da ordem de restrição. Veja o escritório de advocacia que a protocolou. Li o cabeçalho. Brennan Walsh & Associates. Nunca ouvi falar. Eu também não. Então, pesquisei. Trata-se de um escritório especializado em divórcios de alto conflito. Caríssimo, implacável.
Do tipo que se contrata para aniquilar o oponente. Então, Laia trocou de advogados. Pois é, mas esse escritório foi contratado e pago por outrem. O cheque de retenção veio de uma entidade chamada GF Coast Consulting. Pesquisei, e é uma empresa de fachada registrada em Delaware há 3 meses. Há 3 meses. Justo quando o caso de Laia começou a se intensificar. Chase está bancando o time jurídico dela. Foi minha suspeita inicial, mas cavei mais fundo. GF Coast Consulting recebeu uma transferência de outra companhia, que por sua vez foi financiada por outra. É uma rede de fachadas para ocultar a origem real dos recursos. Até onde vai isso? Continuo rastreando, mas achei algo notável. Uma das firmas na cadeia tem o mesmo agente registrado de uma empresa que detém uma fatia considerável de ações da Oceanic Cruise Lines. Eu a encarei. Alguém com interesses financeiros na companhia de cruzeiros está custeando o advogado de Laia no divórcio. Fica mais estranho. Descobri também que Chase Banner tem tomado empréstimos de gente nada amigável. Dívidas de jogo, na maior parte. Deve cerca de $200 mil a um grupo que não tolera atrasos. As partes começavam a se unir em uma imagem, mas uma que me desagradava profundamente. Alguém manipulava um jogo bem maior do que havíamos percebido. É o que penso. A interrogação é: somos peões ou participantes ativos? Antes que eu respondesse, Mike rompeu pela porta. Chefe, você precisa ver isso. Ele me estendeu o celular, exibindo um site de notícias locais. A manchete dizia: em executivo de companhia de cruzeiros sob investigação por desvio de fundos. A matéria era concisa, mas arrasadora. Chase Banner, vice-presidente de operações da Oceanic Cruise Lines, enfrentava apuração por supostamente desviar recursos da empresa para viagens e diversões pessoais. A investigação foi iniciada por uma denúncia anônima com registros financeiros detalhados. Saiu ao ar há 20 minutos, disse Mike. Já circula amplamente nas redes sociais. Rolei pela reportagem, notando os pormenores específicos. Não se tratava de uma notícia vaga. Alguém fornecerá ao jornalista dados precisos, com valores, datas e técnicas. Dados que só poderiam vir de quem tivesse acesso tanto aos arquivos corporativos quanto às finanças pessoais de Chase. Marisol, pedi, preciso que descubra tudo sobre os acionistas da Oceanic Cruise Lines, detentores principais, membros do conselho, quem quer que invista somas expressivas. Já estou nisso. Me dê 1 hora. Enquanto ela se dedicava à tarefa, sentei-me em meu escritório, ponderando o tabuleiro de xadrez no qual eu havia tropeçado inadvertidamente. Alguém orquestrava uma derrubada meticulosa de Chase Banner, utilizando o caso de Laia como uma das armas. A questão era se me viam como aliado ou empecilho. Meu telefone tocou. O identificador mostrava um número desconhecido. Nick Carver. Sr. Carver, é Sarah Martinez. Acho que precisamos conversar. Sarah Martinez. A mulher de quem Jennifer falará, uma das vítimas anteriores de Chase Banner. Estou ouvindo. Não por telefone. Pode me encontrar esta noite. Tenho dados que você deve conhecer. Informações sobre Chase Banner e suas atividades verdadeiras. Marcamos um encontro em um restaurante na cidade vizinha, distante o suficiente para evitar reconhecimentos. Ao desligar, percebi que a trama de vingança simples que eu idealizara se transformava em algo bem mais intrincado e arriscado. Sarah Martinez não correspondia ao que eu antecipara. Em vez da vítima abatida descrita por Jennifer, deparei-me com uma mulher de olhos afiados, na casa dos 40, que emanava uma inteligência serena e dominante. Ela optara por um reservado em um canto do restaurante, onde podíamos dialogar sem bisbilhoteiros. Obrigada por vir, disse ela, deslizando uma pasta de cor bege pela mesa. Esperei 2 anos por alguém como você surgir. Alguém como eu. Alguém com os meios e o ímpeto para derrubar Chase Banner de modo definitivo. Ela folheou a pasta, revelando fotos, papéis e o que pareciam extratos financeiros. Meu marido Tom não foi o primeiro homem que Chase arruinou, e não será o último se não o detivermos. E examinei os documentos. Registros bancários, recibos de hotéis e extratos de cartões de crédito revelavam um esquema claro de Chase utilizando bens da empresa para bancar seus romances extraconjugais. Como você obteve tudo isso? Agora atuo em uma agência de investigações particulares. Comecei lá logo após Tom falir com o negócio dele. Descobri que sou hábil em desenterrar segredos de maridos infiéis. O sorriso dela era gélido.
Chase Banner virou meu alvo pessoal há 2 anos. A denúncia anônima para a companhia de cruzeiros. Fui eu. Assim como os dados que passei para aquela jornalista hoje e os relatórios que venho entregando aos credores de apostas dele sobre sua verdadeira condição financeira. Recostei-me, revendo completamente o que eu achava que compreendia da história toda. Você arquitetou isso por 2 anos. Investigando, estudando, aguardando o instante perfeito. Chase é meticuloso, mas também presunçoso. Ele repete rotinas, e rotinas podem ser usadas a seu desfavor. Ela exibiu outro pacote de papéis. Por exemplo, sabia que ele vem desviando fundos da companhia de cruzeiros há 3 anos. Valores modestos. Nada que ativasse revisões automáticas, mas que se acumulam. Quanto ao total? Cerca de $400.000, direcionados por meio de contas falsas de fornecedores e relatórios de despesas superfaturados. Tenho provas desde o início. Por que não levou isso à polícia? Porque desvio de recursos é crime de colarinho branco e Chase tem contatos influentes. Ele levaria só uma reprimenda leve e voltaria a arruinar casamentos em menos de 1 ano. Já a exposição pública, o colapso na carreira e a cobrança dos credores de jogo, isso é irreversível. Eu começava a captar a magnitude do plano que Sarah havia tramado. A empresa de fachada que financia a equipe jurídica de Ila, isso também é obra sua. Culpada. Queria garantir que sua esposa contasse com a defesa mais qualificada possível. Quanto mais feroz for o ataque dela contra você, mais esse escândalo ganha holofotes, e com mais visibilidade, maior o escrutínio sobre Chase. Você está transformando o meu divórcio em arma contra Chase. Estou virando o padrão de conduta dele contra ele mesmo. Sua esposa optou por um caso com um predador conhecido. Eu só garanto que haja repercussões. Era genial e impiedoso, e eu me pegava admirando o raciocínio de longo prazo de Sarah, apesar de me ressentir por ser peça no jogo dela. E a outra mulher que Jennifer citou, Lisa Shen. A face de Sarah se ensombreceu. A saga de Lisa é bem mais intricada e devastadora. Ela retirou um recorte de jornal de 3 anos atrás. A manchete dizia: empresário local morre em suposto ato de desespero. A imagem retratava um homem na casa dos 30 anos sorrindo em algo como um piquenique corporativo. A legenda nomeava como David Shen, dono da Shen Technologies. David não sumiu simplesmente, murmurou Sarah em voz baixa. Ele se matou. Deixou uma carta dizendo que não suportava a humilhação pelo que a esposa havia feito. Lisa achou o corpo. Senti náuseas. Chase empurrou um homem ao abismo. Chase desmantelou o casamento de David, suas parcerias profissionais e sua imagem. David era orgulhoso demais para aguentar ser visto como um traído. Então, optou pelo que julgava ser a única saída. Onde está Lisa agora? Essa é a parte intrigante. Lisa Shen agora é Lisa Banner. Casou-se com Chase 6 meses após o enterro do marido. O ambiente pareceu girar. Chase desposou uma de suas conquistas amorosas. Casou e assumiu o controle da firma de tecnologia do falecido esposo dela. Bem oportuno para alguém atolado em dívidas de jogo e desvios. Olhei fixo para os papéis espalhados na mesa, enfim enxergando o quadro completo. Chase Banner não era mero mulherengo recorrente. Tratava-se de um caçador que mirava esposas casadas de propósito, demolia suas uniões e depois as descartava ou incorporava seus bens. Quantas outras eu posso provar? 7 nos últimos 5 anos. Todas casadas, todas com maridos abastados, todas com desfechos idênticos. Ou o esposo é aniquilado e some, ou o casamento implode com Chase lucrando de alguma forma, enquanto a companhia de cruzeiros fecha os olhos. A companhia ignora a amplitude disso. Chase é mestre em isolar suas ações, mas isso está prestes a mudar. Sarah sorriu com amargura, pois amanhã cedo, todo acionista principal da Oceania Cruise Lines receberá um dossiê exaustivo sobre as ações de Chase Banner e os riscos legais que elas implicam. Que riscos? Processos por assédio sexual das mulheres que ele manipulou, acusações de fraude ligadas aos desvios, ações civis das famílias que ele devastou, e, sobretudo, uma demanda por morte indevida da Lisa Shen Banner, que recentemente desenterrou dados fascinantes sobre o papel do atual marido na morte do primeiro. Minha mente rodava. Lisa está se voltando contra Chase. Lisa nunca amou Chase. Casou-se com ele para se aproximar o suficiente e arrasá-lo. Ela vem coletando provas há 3 anos, esperando o momento ideal para atacar. O caso de sua esposa só forneceu a brecha perfeita.
Recostei-me, atordoado pela enredada teia que Sarah desvendara. O que eu via como simples traição era, na verdade, ela em um vasto ciclo de conduta predatória. E o que eu imaginava ser vingança direta virara componente de uma intrincada trama com várias vítimas e milhões em jogo. O que você quer de mim? Perguntei por fim. Apenas continue sendo você mesmo. Lute o divórcio. Faça barulho. Atraiam olhares para o comportamento de Chase. Quanto mais exposto, mais difícil encobrir. E Ila, como fica nisso? A expressão de Sarah amoleceu um pouco. Sua esposa é vítima também, Nick. Só está cega demais para notar ainda. Chase a escolheu justamente por estar casada com um homem de sucesso. Ele nunca quis vida a dois com ela. Queria usá-la para alcançar seus bens. A ordem de restrição, o pensão alimentícia, tudo faz parte do esquema dele. Reflita. Se ela leva metade dos seus bens no divórcio e planeja casar com Chase, ele acessa seu dinheiro. É o mesmo truque de sempre. Senti uma onda de fúria, mas não contra Laia dessa vez. Contra Chase Banner por ludibriar minha esposa a demolir nosso casamento em prol do ganho financeiro dele, e contra mim por não ter percebido antes. Ah, mais, disse Sarah, sacando um último papel. Chase vem hipotecando o lucro esperado do seu divórcio. Deve a gente que não tolera atrasos, e anda dizendo que pagará assim que se casar com sua esposa. Quanto deve? Pelo último cálculo, uns $600.000. E esses credores não negociam parcelas. Ao voltar para casa naquela noite, minha cabeça fervia com as revelações de Sarah. A vingança singela que eu traçara virará algo bem mais intrincado e arriscado. Mas também mais vital. Uma oportunidade de deter um predador que arrasava existências há anos. A dúvida era em até onde eu arriscaria para consumar isso. Na manhã seguinte, o tumulto veio em 3 ondas distintas. A primeira foi uma ligação do meu advogado às 6h30 da manhã. Nick, temos encrenca. A equipe de Laia protocolou um pedido urgente alegando que você infringiu a ordem de restrição. Eles têm fotos de você em lugares que dizem ser perseguição. Impossível. Não cheguei perto dela. As imagens te mostram no cais, na cafeteria perto da sede da companhia de cruzeiros e naquele restaurante em Clearwater. Afirmam que você a seguia. Percebi, com raiva crescente, que alguém me vigiava enquanto eu investigava a Chase. Essas fotos são das minhas próprias andanças. Não estava atrás de Laia. Nem sabia que ela estava lá. Não importa. O juiz avalia revogar sua fiança e te prender por desacato. Audiência às 14 horas hoje. A segunda ligação veio de Mike às 7h15 da manhã. Chefe, problema grave no canteiro de obras. Alguém invadiu ontem à noite e destruiu seu escritório. Computadores sumiram. Armários de arquivo esvaziados, cofre arrombado. Eu me vesti e parti de caminhonete em 5 minutos. O estrago no escritório era amplo e especializado. Quem quer que fosse, sabia precisamente o que buscava. Mas cometeram um erro fatal. Supuseram que todos os meus arquivos cruciais ficavam no local. Marisol, gritei. Me diga que você salvou tudo no servidor em nuvem. Claro, respondeu ela, inspecionando a bagunça. Mas Nick, isso não foi aleatório. Sabiam onde procurar itens específicos em registros financeiros, arquivos de clientes, correspondências jurídicas, tudo que alguém usaria para montá-lo em uma acusação ou achar munição contra mim. A terceira crise surgiu com Jennifer Morrison, que apareceu no canteiro parecendo apavorada. Sr. Carver, peço desculpas por importunar, mas acho que errei em falar com você ontem. Que erro! Alguém no trabalho vem indagando sobre mim, sobre com quem conversei, o que sei das ações do Sr. Banner, e hoje de manhã achei isso no meu carro. Entregou-me um bilhete com uma mensagem curta. Fique quieta ou perca o emprego. Olhei o papel, depois o rosto assustado de Jennifer. Tem um lugar seguro para ficar uns dias. Eu não sei. Talvez na casa da minha irmã em Tampa. Vá para lá hoje e não conte a ninguém do trabalho para onde. Após Jennifer partir, sentei-me na sala arrasada tentando juntar as peças do caos. Alguém acelerava o conflito de forma veloz, apertando vários pontos para me sufocar por todos os lados. A violação da restrição, o arrombamento, as intimidações a Jennifer, tudo parecia orquestrado. Meu telefone tocou. Sarah Martinez. Nick, precisamos nos ver.
Algo deu errado. Encontramo-nos em outro restaurante e Sarah parecia abalada como eu. Lisa Banner está morta, disse ela sem rodeios. O quê? Acidente de carro ontem à noite. Saiu da pista e caiu em um canal. As autoridades qualificam o incidente como mero acidente, mas o momento parece excessivamente oportuno. Um arrepio percorreu minha espinha dorsal. Você crê que Chase a removeu do caminho? Suspeito que Lisa estivesse prestes a revelar o envolvimento de Chase na morte de seu primeiro esposo, e agora ela falece de forma tão conveniente logo antes do depoimento. Qual é a sua opinião? Acredito que nos metemos em algo grande demais. Sarah sentiu com seriedade sombria. Pior ainda mais. Alguém invadiu meu escritório na noite passada, também. Levou todos os meus arquivos sobre Chase Banner. 3 anos de investigação evaporados. Os mesmos responsáveis pelo assalto ao meu local de trabalho. Tem de ser. Mas eis o ponto crucial. Não sou o único a possuir duplicatas daquela documentação. Enviei tudo a Lisa Banner há semanas, e ela deveria entregar ao FBI. Deveria. Liguei para ela ontem para verificar, e ela mencionou estar aguardando uma última prova, algo que tornaria o caso inabalável. Ela marcará encontro com agentes federais para hoje. Em vez disso, encontrou a morte. Sarah, acho que devemos recorrer à polícia. Com o quê? Suposições, hipóteses. Não temos evidência concreta de que Chase orquestrou o fim de Lisa ou os arrombamentos. E sem os papéis subtraídos, nem ao menos comprovamos o desvio de fundos. Ela tinha razão. Contudo, não consegui afastar a sensação de que o tempo escorria entre nossos dedos. E as outras provas? Aquelas que você remeteu aos acionistas, enviadas esta manhã, pouco antes de eu saber de Lisa, mas tratam principalmente de análises financeiras e registros de padrões. Prejudiciais à trajetória de Chase, porém insuficientes para mandá-lo atrás das grades. Meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Pare de investigar ou junte-se a Lisa Banner. Você decide. Mostrei a Sarah, que empalideceu. Eles deixaram de brincar, comentou ela. Não, de fato não. Isso implica que precisamos alterar nossa abordagem. O que quer dizer? Quero dizer que deixamos de nos defender e passamos ao contra-ataque. Obrigamos Chase a se expor abertamente, sem poder se refugiar em advogados e firmas fantasmas. De que modo? Refleti sobre tudo o que descobri nos últimos dias. Chase Banner era um predador que explorava sua influência para desmantelar uniões e usurpar bens. Tratava-se também de um indivíduo atolado em dívidas de jogo e com um histórico de agressões crescentes quando acuado. Acima de tudo, era presunçoso o bastante para se julgar invencível. Vamos oferecer-lhe o que ele deseja, declarei por fim. Não compreendo. Chase imagina que obterá meu patrimônio via laia. Ele hipotecou essa expectativa, fez compromissos com figuras perigosas, ergueu toda a sua frágil estrutura financeira na crença de que saldar suas obrigações assim que desposar minha esposa. Então, permitimos que ele se sinta vitorioso. Deixamos que se torne excessivamente confiante e então o desestabilizamos da forma mais notória possível. Sarah me fitou. Isso é perigosamente audacioso. Se der errado, se permanecermos inertes, mais vidas serão perdidas. Lisa Banner pereceu por tentar denunciar Chase de modo discreto. Jennifer Morrison vive amedrontada por ter me auxiliado. Quantas vítimas adicionais estamos dispostos a oferecer enquanto montamos um processo impecável? Ela permaneceu em silêncio por um bom tempo. Em seguida, o que espera de mim? Preciso que contate cada uma das antigas vítimas de Chase, aquelas que ainda respiram. Quero todas reunidas em um só lugar, preparadas para narrar suas experiências a quem quiser ouvir. E depois, orquestramos o embate mais estrondoso e público que esta cidade já presenciou. Tornamos impossível desconsiderar as ações de Chase Banner, garantindo que ele não possa ferir mais ninguém. Ao retornar ao canteiro de obras de carro, ponderei os perigos do que arquitetava. Chase Banner já demonstrara disposição para suprimir ameaças a fim de salvaguardar seus segredos. Mas também revelara desleixo, falhas, vestígios deixados para trás. A dúvida era, conseguiria eu induzi-lo a um erro derradeiro e letal antes que ele suprimisse novamente? Estava prestes a descobrir. A audiência daquela tarde configurou-se em um fiasco, embora calculado.
Os advogados de Laia exibiram as supostas provas de meu assédio com precisão dramática, incluindo fotos ampliadas e uma cronologia que me pintava como um ex-marido obcecado. Meu defensor esforçou-se ao máximo, mas as imagens eram autênticas, ainda que a leitura fosse distorcida. A juíza Morrison, sem parentesco com Jennifer, era uma senhora idosa de olhar penetrante e pouca tolerância para melodrama familiar. Sr. Carver, pronunciou ela, embora não esteja persuadida de que perseguiu intencionalmente sua esposa, o padrão de conduta ilustrado nessas imagens preocupa. Manterei a ordem de restrição e adicionarei cláusulas extras. Você não deve se aproximar a menos de 1000 pés de Mr. Carver, seu emprego ou qualquer local onde ela possa logicamente comparecer. Meritíssima, interrompeu meu advogado. Isso na prática proíbe meu cliente de metade da urbe. Então, talvez o Sr. Carver deva ponderar uma mudança temporária de residência. A sessão encerra-se. Ao sairmos do tribunal, avistei Laia e Chase Banner próximos à portaria, manifestando regozijo pela conquista. Chase exibia ar de superioridade e certeza, como alguém que acabará de dar checkmate ao rival. Ele ignorava que havia ingressado em uma armadilha. Certifiquei-me de aparentar derrota ao passar por eles, ombros caídos, desviando o olhar. Desejava que Chase pensasse ter me abatido. Nick, Laia me chamou quando cheguei à minha caminhonete. E espere. Virei-me, assegurando que minha face transmitisse apenas cansaço. Lamento que tenha sido assim, disse ela. Embora seu tom indicasse ausência de remorso. Se você tivesse sido razoável desde o início. Você venceu, Laia, respondi em voz baixa. Não posso combater vocês dois no âmbito jurídico. Apenas torne isso breve. Certo. E estou exausto. Percebi um lampejo de contentamento nos olhos de Chase. Ele se julgava triunfante. E ideal. Naquela noite, reuni-me com Sarah Martinez e outras 3 mulheres em uma sala privativa de um hotel nos arredores da cidade. As demais eram vítimas passadas de Chase Banner. Jennifer Morrison, já conhecida, Carmen Rodrigues, cujo esposo perderá o restaurante após Chase arruinar seu matrimônio, e Patricia Walsh, cujo marido sofrerá um infarto durante o divórcio. Senhoras, declarei, desejo ser franco sobre o que solicito. O que tramamos será exposto, caótico e talvez arriscado. Chase Banner já provou estar disposto a suprimir para defender seus mistérios. Se alguma de vocês preferir recuar, o momento é agora. Nenhuma se mexeu. Excelente. Eis o que faremos. Expus meu esquema. Conceitualmente direto, mas intrincado na prática. Forçaríamos Chase a um confronto público onde ele não pudesse se esquivar atrás de causídicos ou enredos empresariais. Fazeríamos com que expusesse sua essência verdadeira ante testemunhas, câmeras e autoridades. O segredo, esclareci, reside em convencê-lo de que detém o controle, enquanto nós manipulamos cada elemento da cena. Como realizar isso? Indagou Carmen. Oferecemos precisamente o que ele almeja. Uma oportunidade de me humilhar em praça pública ao mesmo tempo em que assegura seu porvir econômico. Vamos promover uma festa. Sarah ergueu a sobrancelha. Uma festa. Uma comemoração de divórcio. Laia anda dizendo a todos que se libertou enfim de seu marido tirânico. Pois celebremos essa independência. Festa grandiosa, repleta de observadores, câmeras em abundância, e convidaremos todos os que Chase Banner já feriu. Ele não comparecerá se souber que é cilada, observou Patrícia. Ele não saberá que é armadilha. Para Chase, isso parte de Laia. Uma festança em honra à vitória dele sobre o operário tolo que ousou desafiá-los. Retirei o celular e exibi a elas um diálogo de mensagens que mantinha com Mônica Rives, a melhor amiga de Laia. Mônica acreditava estar auxiliando na organização de uma surpresa para a exitosa finalização do divórcio de Laia. Ela desconhecia que, na verdade, me ajudava a orquestrar a ruína pública de Chase Banner. Mônica me fornece dados sobre os esquemas de Chase e Laia há semanas, expliquei. Ela se julga astuta, jogando dos dois lados. Ignora que eu conheço precisamente suas manobras. E as provas? Questionou Jennifer. Ainda carecemos de comprovação do desvio ou dos demais delitos. Sarah sorriu pela primeira vez na semana. Na realidade, temos. Lisa Banner não foi tão imprudente quanto supunhamos. Antes de morrer, ela carregou tudo em um servidor protegido, com diretrizes para divulgar caso algo lhe ocorresse. Seu advogado me contatou hoje cedo.
Ela exibiu um tablet com um catálogo de arquivos abrigando centenas de itens em registros bancários, e-mails, gravações de áudio, vigilância em vídeo, 3 anos de material atestando as atividades ilícitas de Chase Banner. Lisa foi meticulosa, afirmou Sarah. A confissão dele quanto ao desvio, debate sobre planos para assassinar seu primeiro marido, até fanfarronices sobre manipular esposas casadas. Tudo está aqui. Então, por que a festa? Indagou Carmen. Por que não entregar isso à polícia? Porque Chase possui contatos, recursos e advogados, retruquei. Provas podem ser abafadas. Testemunhas, ameaçadas. Processos, protelados por anos. Mas humilhação pública é instantânea e indelével. Uma vez que a cidade inteira veja Chase Banner tal qual é, nenhuma astúcia jurídica restaurará sua imagem. E se ele tentar fugir, não pode. Suas dívidas de jogo vencem na próxima semana. Se não quitar, os credores o localizarão onde quer que se esconda. Sua única saída é prosseguir com o casamento de Laia e acessar meus bens via acordo de divórcio, o qual ele não obterá se o expusermos antes, completou Patrícia, captando a tática. Precisamente. Vamos demolir sua reputação, carreira e perspectivas financeiras simultaneamente. E o faremos ante plateia que inclui polícia, imprensa e seus próprios credores. O plano era ousado, mas exaustivo. Passamos as 2 horas seguintes refinando pormenores, horários e planos alternativos. Ao término, eu me sentia seguro de que o executaríamos com êxito. Quando a sessão se encerrou, Sarah me arrastou para um recanto isolado. Nick, existe um aspecto adicional sobre Laia que você precisa compreender. E qual seria? Suspeito que ela esteja começando a perceber que Chase não é quem fingia ser. Mônica comentou que as brigas entre eles aumentaram, com Laia indagando sobre as finanças dele e seus relacionamentos passados. Acha que ela poderia estar disposta a depor contra ele. Creio que ela faria o possível para se proteger, caso visse que foi enganada. A dúvida é se você está pronto para essa eventualidade. Refleti por um instante. Apesar de todas as ações de Laia, uma fração de mim ainda evocava a mulher que o desposara 8 anos antes. Se ela fosse de fato vítima da manipulação de Chase, mereceria o mesmo destino que o predador. Se ela estiver sinceramente inclinada a corrigir os erros, respondi por fim. E estou aberto a ouvir. Mas, Sarah, ela terá de demonstrar com fatos. Palavras já não bastam. Enquanto dirigia de volta para casa naquela noite, uma sensação há semanas ausente me invadiu. Esperança. Não há de uma reconciliação, pois esse barco já zarpou, mas há de uma justiça concreta. Pela primeira vez desde o início desse pesadelo, senti que dominava o cenário, em vez de meramente reagir a ele. Chase Banner havia passado anos arruinando existências e fugindo de punições. Contudo, sua sorte estava prestes a se esgotar. A armadilha estava armada. Bastava agora ativá-la. A festa estava marcada para a noite de sábado no Marina Club, um local elegante com vista para o Golfo, onde Laia sempre fantasiara em realizar ocasiões assim. Mônica executará um trabalho impecável ao vender a ideia para Laia como uma comemoração de libertação, uma oportunidade para exibir a todos que ela seguia adiante para uma vida superior ao lado de um homem melhor. O que Mônica ignorava era que eu orquestrara cada pormenor do acontecimento por meio de sugestões astutas e da influência calculada sobre sua mente obcecada por redes sociais. A lista de convidados abrangia não só os amigos de Laia e os colegas de Chase, mas também líderes empresariais locais, jornalistas, e, crucialmente, o detetive Ray Castellanos, que investigava a morte suspeita de Lisa Banner. Até a tarde de sexta-feira, todos os preparativos estavam concluídos. Sarah Martinez posicionara suas provas em diversos locais seguros, com ordens para liberá-las de uma só vez caso o esquema fracassasse. Jennifer Morrison tirara folga e se hospedava com a irmã, mas concordara em voltar para a festa como convidada surpresa. Carmen Rodrigues e Patrícia Walsh preparavam seus depoimentos, e o ex-marido de Carmen aceitara comparecer, apesar da aversão a reviver lembranças dolorosas. O único elemento imprevisível era a própria Laia. Eu revisava os ajustes finais quando Marisol bateu à porta do meu escritório provisório. Desde o arrombamento, operávamos em um espaço alugado do outro lado da cidade. Nick, tem uma visita. Ela afirma ser urgente. Laia entrou, sem qualquer traço da mulher segura que eu vira no tribunal. Os cabelos desgrenhados, a maquiagem borrada e as mãos trêmulas. Precisamos conversar, disse ela, fechando a porta às suas costas. Laia, você sabe que não posso me aproximar a menos de 1000 pés de você.
Se alguém nos vir, não me importo com a ordem de restrição. Importo-me em sobreviver. Isso me alertou imediatamente. Do que está falando? Ela se sentou do outro lado da mesa e exibiu o celular. Chase tem recebido ligações estranhas. Homens com sotaques questionando dívidas de dinheiro. E ontem, invadiram o condomínio dele enquanto estávamos fora. Nada foi levado, mas deixaram um aviso. Mostrou-me uma imagem do espelho do banheiro de Chase, com uma mensagem traçada em algo que parecia batom vermelho. Pague ou sofra as consequências. Quanto ele deve? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Mais do que possui. Mais do que pode obter. Nick, acho que ele mentiu sobre tudo. O emprego, o dinheiro, os sentimentos por mim. Creio que me usou. Examinei o rosto da minha esposa, buscando indícios de falsidade. Em vez disso, vi terror autêntico e uma percepção emergente. O que deseja de mim, Laia? Quero a verdade completa. Sobre quem é Chase Banner. De verdade. Tomei uma escolha que poderia ter destruído tudo. Peguei o tablet de Sarah Martinez e revelei a Laia as provas reunidas por Lisa Banner. Registros bancários atestando o desvio de fundos por Chase. Gravações de áudio dele debatendo táticas de manipulação, imagens de vídeo dele se reunindo com agiotas e jurando quitar dívidas com dinheiro que roubaria de mim via nosso divórcio. Laia observou em silêncio, o rosto empalidecendo a cada descoberta. Ao chegar à parte em que Chase planejava eliminar maridos problemáticos, ela irrompeu em prantos. Meu Deus, Nick, o que eu fiz? Você caiu nas garras de um vigarista profissional que aprimorou seu método ao longo de anos. A questão é o que fará a respeito. Ela secou as lágrimas e me fitou com uma expressão inédita desde os primórdios do nosso casamento. Fragilidade aliada à resolução. Farei o que for preciso para detê-lo, mas Nick, preciso que saiba de algo. Nunca deixei de amá-lo. Estava apenas confusa, infeliz. E Chase me fez sentir única, valiosa, como se eu importasse. Você sempre importou, Laia. Apenas me envolvi tanto em forjar nosso amanhã que negligenciei o nosso hoje. Não era perdão. Ainda não. Mas era compreensão. E, naquele instante, compreensão bastava. Há mais uma coisa, disse Laia. Chase planeja algo para amanhã à noite. Ele vê a festa como sua celebração de triunfo, mas também arranja meios para fugir do país logo em seguida. Tem passagens para as ilhas Cayman em nome falso. Pretende evaporar com o que puder roubar do nosso acordo de divórcio. Tem me pressionado a assinar documentos que lhe dariam procuração sobre meus bens. Isso alterava todo o panorama. Se Chase escapasse antes da exposição, evadiria a justiça e provavelmente prosseguiria com seu comportamento criminoso em outro lugar. Laia, preciso que realize algo extremamente árduo e arriscado. O quê? Vá àquela festa amanhã à noite e finja que tudo segue normal. Deixe Chase crer que seu esquema funciona. E, no momento oportuno, ajude-nos a capturá-lo. Ela silenciou por um longo intervalo. Então, você estará lá. Estarei, mas Laia, entenda bem. Uma vez que ativemos essa armadilha, não há retorno. Chase será aniquilado, e quem quer que esteja ligado a ele enfrentará repercussões. Sua reputação, sua profissão, suas conexões, tudo se transformará. Minha reputação já está destruída. Minha profissão provavelmente acabou mesmo. E minhas conexões, ela varreu o olhar pelo escritório, depois voltou para mim. A única conexão que verdadeiramente contou está bem aqui. A noite de sábado surgiu carregada de tensão, como uma tempestade típica da Flórida. O Marina Club fervilhava de convidados alheios ao colapso iminente de um caçador serial. Chase Banner circulava pelo salão como político consumado que sempre fora, apertando mãos, contando anedotas, recebendo felicitações pelo casamento iminente com a encantadora Laia. Eu observava de longe, valendo-me do equipamento de vigilância fornecido por Sarah para acompanhar os eventos. O detetive Castellanos se postava junto ao bar, disfarçado de convidado folgado, mas na realidade capturando tudo com uma câmera oculta. Sarah Martinez e as demais vítimas se espalhavam pela multidão, preparadas para agir ao meu sinal. Às 21 horas, Mônica Rives pediu silêncio geral. Senhores e senhoras, estamos aqui para festejar a liberdade de Laia e seu recomeço ao lado do admirável Chase Banner. A plateia aplaudiu. Chase irradiava contentamento. Laia sorriu,
mas notei a rigidez em seus ombros. E agora, prosseguiu Mônica, Laia tem um anúncio especial. Era o clímax, o instante decisivo. Laia avançou, pegou o microfone e encarou Chase diretamente. Você tem razão, Mônica. Tem um anúncio especial. Mas não é o que imaginam. O sorriso de Chase vacilou. Quero que todos saibam a verdade sobre o homem que quase desposei. Chase Banner é um caçador, um ladrão e um assassino. O salão explodiu em murmúrios atônitos. Chase avançou para o microfone, mas o detetive Castellanos já se movia. Senhores e senhoras, Laia prosseguiu, a voz ganhando firmeza. Tenho provas de que Chase Banner desviou fundos de sua empresa, desfez casamentos por lucro e eliminou quem ousasse revelá-lo. Sarah Martinez adiantou-se com o tablet. Documento 7 casos de adultério, 4 uniões arruinadas, 2 mortes suspeitas e mais de $500 mil em recursos furtados. Chase tentou fugir, mas Carmen Rodrigues e Patricia Walsh obstruíram sua rota. Lembra de mim, Chase? Disse Carmen. Você acabou com o meu casamento e o negócio do meu marido. Esta noite, retribuímos o golpe. A festa se transmudara em tribunal, com Chase Banner no banco dos réus e suas vítimas como acusadoras. O detetive Castellanos o prendeu ali mesmo, enquanto a multidão, inclusive vários repórteres, registrava cada detalhe. Enquanto o arrastavam algemado, ele gritava ameaças e negações, mas as provas eram irrefutáveis. As testemunhas eram fidedignas, e sua culpa, inegável. Mais tarde, com a dispersão dos presentes e o término das entrevistas policiais, Laia e eu nos vimos sós no deck do clube, de frente para o golfo. O que vem agora? Perguntou ela. Agora, Chase apodrece na prisão por um tempo considerável. Suas vítimas obtêm justiça, e seus credores nada recebem, o que talvez seja uma forma distinta de retribuição. Quis dizer com nós. Olhei para minha esposa, ex-esposa em termos formais, e uma emoção há meses distante me tocou. Paz. Não sei, Laia. Temos estragos imensos a consertar, confiança a restaurar, mas pela primeira vez em eras, creio que possamos ter uma oportunidade. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Quero essa oportunidade, Nick. Desejo-a com todo o fervor. Parados ali, contemplando as ondas que se estilhaçavam no atracadouro, compreendi que, em certos momentos, a retaliação mais eficaz não reside em arrasar os adversários. Ela surge ao erguer algo superior dos escombros que eles dissipam. Chase Banner chegará ao fim. As vítimas dele haviam alcançado a equidade. E, quem sabe, que Laia e eu tivéssemos reencontrado o caminho um para o outro. Contudo, essa narrativa aguarda um momento.